Aí, beleza. Boa. Boa tarde a todos. Sou Gabriel. Essa vai ser uma aula de choque cardiogênico, enrustida numa aula de acoplamento ventrículo arterial. Para mim, o choque cardiogênico é uma das síndromes mais interessantes que a gente tem na terapia intensiva. E eu tenho muitas dúvidas sobre o choque cardiogênico. E essa aula nada mais é do que um compilado de teorias que eu tentei arranjar aí para responder esses questionamentos da minha cabeça. E o que é acoplamento ventrículo arterial? Parece uma palavra meio esquisita, né? Mas nada mais é do que a interação dinâmica entre o sistema arterial e a função ventricular. Uma das formas da gente analisar o acoplamento ventrículo arterial é através da curva PV, curva pressão-volume. E um dos pioneiros do estudo da curva PV foi esse cara aqui, o Otto Frank, lá no século XIX. Mas aí depois vieram 3 japoneses, que vocês vão ver aí o nome dele em diversos trabalhos aí da apresentação. E eles, de uma forma mais moderna, com experimentos assim de ponta, eles conseguiram entender muito mais profundamente a análise da curva PV. E aí eu quero já desmistificar para vocês, porque para entender a curva PV, a gente só precisa entender o ciclo cardíaco. É bem fácil. Vamos lembrar que a sístole ela possui 2 fases. Primeiro, da contração ventricular isovolumétrica. O ventrículo ele começa a se contrair, mas a pressão dentro da cavidade ventricular ainda ela é menor do que a pressão aórtica. Então, por isso, a válvula aórtica está fechada. E o volume dentro do ventrículo ele é constante. Quando a pressão da cavidade ventricular supera a pressão aórtica, a abertura da válvula aórtica, e aí se dá início à fase de ejeção. Até certo ponto que a pressão dentro da cavidade ventricular torna-se menor do que a da cavidade aórtica, do que a da aorta, e dá o fechamento da válvula aórtica, e se dá início à fase de relaxamento ventricular isovolumétrico. Só que a pressão dentro da cavidade ventricular ainda é menor do que a pressão atrial, e por isso a válvula mitral está fechada. Quando a pressão da cavidade ventricular torna-se menor do que a pressão atrial, se dá início à fase de enchimento ventricular, que a gente mais aí frequentemente associa a diástole. Lembrar que a fase de enchimento ventricular tem 3 etapas, o rápido, isobárico e o tardio, e isso a gente consegue ver através do Doppler do fluxo mitral. E aí, vamos imaginar, eu quero que vocês imaginem que a gente tem um catéter dentro da cavidade ventricular, e esse catéter ele é capaz de aferir as pressões e o volume dentro do ventrículo. Se a gente colocar os dados que esse catéter me dá em um gráfico de pressão versus volume, a gente vai ter que, logo após o fim da diástole, a pressão dentro da cavidade ventricular, pela contração das fibras musculares, começa a subir, mas essa pressão é ainda menor do que a pressão aórtica, e por isso o volume dentro da cavidade ventricular é constante. Quando essa pressão dentro da cavidade ventricular torna-se menor do que a pressão aórtica, maior do que a pressão aórtica, desculpa, se dá a abertura da válvula aórtica e início da fase de ejeção, que reduz o volume dentro do ventrículo progressivamente até certo ponto que começa a reduzir sua pressão e ela se torna menor do que a pressão da aorta. E aí a válvula aórtica se fecha e se dá início à fase de relaxamento ventricular, aonde que a pressão dentro do ventrículo ela vai se reduzindo, mas é ainda maior do que a pressão dentro do átrio, e por isso o volume dentro do ventrículo é constante. Quando a pressão na cavidade ventricular torna-se menor do que a pressão dentro do átrio,
a válvula mitral ela se abre e se dá início à fase de enchimento ventricular. A diferença de volume entre o final da diástole e o final da sístole é o volume sistólico. Todo mundo entendeu? Sim? Se vocês não entenderem agora, já era, gente. Não... Acabou a apresentação. Sério? Beleza. E aí, a gente consegue começar a brincar com diferentes condições de pré e pós-carga do ventrículo. Pensando aí no compartimento ventricular, a partir de diferentes condições de pré e pós-carga, a gente consegue obter uma relação do comportamento diastólico ventricular que, estou passando por aqui, que vai receber o nome de pressão-volume ao final da diástole. E a gente já consegue ter também algumas alterações fisiopatológicas para a gente começar a fazer a associação. Em pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, esses autores, eles viram que os pacientes, comparando com o controle, eles tinham uma relação pressão-volume bem maior na diástole do que os controles. E alguém lembra qual que é o nome da propriedade física que mede a relação entre pressão e volume? Alguém? Elastância, exatamente, olha só. Então, nada mais é do que a relação pressão-volume ao final da diástole, um marcador da elastância ventricular diastólica. E isso a gente consegue ver aqui. Os pacientes com ICFEP, eles apresentam uma elastância ventricular, uma rigidez ventricular muito maior do que os controles saudáveis. Em modelos experimentais, quando eles induzem o infarto através de campeamento da artéria descendente anterior, eles obtiveram, na análise da curva PV, um aumento da relação pressão-volume ao final da diástole, quando a gente compara com o controle. E aí, esse estudo foi bem legal, ele viu essa relação pressão-diástole em pacientes com cardiomiopatia dilatada, submetidos à infusão de inotrópicos e vasodilatador. Primeiro, eles perceberam que os inotrópicos, eles causavam uma redução do diâmetro sistólico final, porque o ventrículo ele se esvazia de uma forma mais efetiva, mais rápida e com maior volume. E também há uma redução da pressão no início da diástole. E o mais interessante nesse estudo é que efeitos muito semelhantes foram obtidos com o uso de vasodilatador. Então, o vasodilatador funcionou quase como um inotrópico. Eles tiveram uma redução do diâmetro sistólico final e uma redução da pressão ao final da diástole. De forma semelhante ao que ocorre na diástole, a gente também tem isso na sístole. A partir de diferentes condições de pré e pós-carga, o comportamento sistólico do ventrículo, ele vai se dar por essa curva de relação pressão-volume ao final da sístole. Ele também é um marcador da elastância ventricular, também como na diástole, só que um marcador de elastância sistólica. Isso eu quero que vocês pensem como conceitos. É a mesma elastância, só que em momentos diferentes do ciclo cardíaco. Essa curva, ele também é um marcador da contratilidade ventricular. Se vocês pensarem, um músculo mais forte, ele vai conseguir se contrair produzindo maiores pressões com maior variação de volume. Então,
a angulação dessa curva, ele é um marcador de contratilidade ventricular. Isso simplificando um pouco, porque na verdade também condições como fibrose e hipertrofia vão alterar a elastância ventricular e também vão mudar a angulação dessa curva. E em modelos experimentais, quando é induzido bloqueio autonômico, os autores perceberam que a curva de pressão, volume, na sístole, ela perde angulação, que é corrigida com a infusão de inotrópicos. Percebam aqui que, a partir de condições semelhantes de pré-carga, sobre a infusão de inotrópicos, os modelos experimentais conseguem produzir pressões ao final da sístole muito maiores do que os modelos em bloqueio autonômico. Só para pensar mais ou menos o que acontece na prática. Quando, em modelos experimentais, os autores induziam redução do fluxo global coronariano, eles perceberam que, a partir de reduções do fluxo abaixo da pressão crítica de fechamento, havia uma perda da angulação da curva de pressão-volume sistólica. Ou seja, reduções globais do fluxo coronariano causam uma perda da angulação, uma perda de contratilidade. E o mais interessante é que quando a gente produz em modelos experimentais infarto através de clampeamentos segmentares de territórios coronarianos, ao invés de uma perda de angulação, a gente tem um desvio da curva PV para a direita, sem que houvesse mudança significativa dessa angulação. E aí vocês devem se perceber agora que inotrópico deve ser muito benéfico, né, porque a gente consegue produzir volumes sistólicos maiores, a gente consegue produzir pressões ao final da sístole maior. O ventrículo ele tem uma eficiência maior, então eles devem ser muito benéficos clinicamente. Infelizmente, na verdade, não. A gente tem vários estudos observacionais retrospectivos que viram que pacientes com IC descompensado submetidos à infusão de inotrópicos tinham uma mortalidade quase 2 vezes maior que os pacientes do grupo que não receberam inotrópico. E quando a gente compara pacientes que receberam inotrópico versus pacientes que receberam vasodilatador, esses pacientes que receberam vasodilatador tiveram uma redução de mortalidade mais ou menos de 50% com relação ao grupo de inotrópicos. Mas aí vocês devem estar se questionando agora, tá, mas isso são resultados de estudos observacionais, e é óbvio que pacientes mais graves vão receber inotrópico, enquanto que pacientes menos graves vão receber vasodilatador. Verdade. Para isso, a gente precisaria de estudos randomizados, que infelizmente são muito escassos na literatura. Um desses estudos foi o Cassino Heart Failure, que até agora não foi publicado, mais ou menos aí uns 15 anos de estudo. Eles randomizaram pacientes com IC descompensada para infusão de levosimendan, dobutamina versus placebo, e os pacientes que receberam dobutamina tiveram uma mortalidade quase 2 vezes maior do que o grupo placebo. Essas diversas incertezas com relação aos inotrópicos fazem com que os diversos guidelines internacionais, aqui eu trouxe o guideline de 2022 da AHA, recomendem contra a administração rotineira de inotrópico. É por isso que eu fico muito preocupado quando eu vejo um paciente recebendo inotrópico e hipertenso, ou um paciente que está recebendo inotrópico porque me falam que está com disfunção renal. Muito provavelmente esses pacientes eles estão tendo mais efeitos adversos do que benefício da terapia. E por que isso? Por que inotrópico está associado a maior mortalidade? A gente não sabe ao certo.
uma das explicações talvez seja o aumento do trabalho sistólico. E trabalho nos sistemas orgânicos nada mais é do que uma medida de consumo de energia. O trabalho ventricular, trabalho sistólico, ele nada mais vai ser do que o consumo de energia pelo miocárdio para realizar um ciclo cardíaco. Trabalho a gente consegue medir fisicamente pela distância pela distância versus força. E aqui na curva PV, a gente consegue aferir isso através do volume sistólico vezes as pressões produzidas pelo meu ventrículo. Isso simplificando um pouco, tá bom, gente? Não é exatamente isso, mas vamos simplificar a nossa vida. Esse trabalho, ele viu que existia uma correlação positiva com a área da curva PV e o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Eles utilizaram como padrão a diferença arteriovenosa de oxigênio das coronárias. E aqui a gente tem que considerar também que mesmo em situações de contração ventricular isovolumétrica, existe uma energia potencial elástica armazenada dentro da parede do ventrículo, que também deve ser considerada na análise do consumo de oxigênio no miocárdio. Portanto, quando a gente administra inotrópico, a gente nada mais está fazendo do que um aumento da angulação da minha curva de pressão-volume ao final da sístole. Isso vai produzir pressões maiores e uma área maior dentro da curva PV. Vamos lembrar que trabalho sistólico está intimamente relacionado com cardiac power. Nada mais são do que medidas de consumo energético, e a diferença entre esses dois conceitos é fundamentalmente temporal. Enquanto que o trabalho sistólico a gente vê a energia em cada ciclo cardíaco, cardiac power vê por uma unidade de tempo, como por exemplo, minuto. E nesse estudo clássico, com uma análise retrospectiva dos dados do Shock Trial, os autores eles viram que quanto menor o cardiac power, maior a associação com mortalidade. Por último, vamos falar sobre o conceito de elastância arterial. Talvez esse seja o conceito mais importante para a gente entender a curva PV. Quando todo o volume dentro do ventrículo é ejetado na aorta, a pressão produzida na aorta nada mais vai ser do que a pressão sistólica final. E aí, a elastância arterial ela vai ser representada por uma curva que cruza o volume diastólico final e a pressão sistólica, a pressão ao final da sístole. E daí a gente consegue entender por que diferentes condições de pós-carga causam alterações em volume sistólico. E daí que surge o conceito de que pressão não é fluxo. Esse foi um dos trabalhos mais legais que eu achei. Eles avaliaram os efeitos da vasodilatação em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, tanto com diagnóstico prévio de IC, com fração de ejeção preservada, quanto reduzida. Eles viram que a elastância ventricular, ou seja, aquela contratilidade ventricular dos pacientes com IC, com fração de ejeção reduzida, era bem menor do que os pacientes com IC-FEP. Já a elastância arterial era bem maior nos pacientes com IC-FEP. E o mais interessante é que os pacientes com IC-FEP, eles tinham um desvio da curva PV para a direita, enquanto que os pacientes com IC-FEP tiveram um desvio de curva para a esquerda. E aí, na análise pós-intervenção, eles viram que a vasodilatação
reduziu significativamente a elastância arterial de forma semelhante nos dois grupos, mas o grupo com ICFEP teve uma redução na pressão sistólica quase 2 vezes maior do que o grupo ICFER, com um ganho de volume sistólico muito menor do que o grupo ICFER. Até 35% dos pacientes com ICFEP tiveram, na verdade, uma redução do volume sistólico, enquanto que os pacientes com ICFER quase sempre apresentaram benefício da infusão da vasodilatação. Eu falei inotrópico? Falei vasodilatação? Falei vasodilatação, né? Falei. E aqui, olha só que legal na análise da curva PV desses pacientes. Os pacientes com ICFEP, eles tiveram uma queda muito mais expressiva da pressão ao final da sístole, com um ganho de volume sistólico quase bem insignificante. Já os pacientes com ICFER tiveram uma queda menor da pressão ao final da sístole, com um ganho de volume sistólico muito maior. E aqui nesse trabalho, eles fizeram uma análise da curva PV de pacientes com ICFEP, após exercício com carga, e aqui a gente vê que, comparado a controles saudáveis, os pacientes com ICFEP tinham uma elastância arterial e uma elastância ventricular muito maiores do que os pacientes com controles saudáveis, e a resistência vascular desses pacientes era muito maior, com pressões sistólicas também muito maiores. Eles viram que a complacência arterial, que é a capacidade do nosso sistema arterial de receber o sangue que é ejetado do ventrículo, era muito maior nos pacientes, era muito menor nos pacientes com ICFEP. E a complacência arterial foi um marcador da elastância ventricular, ou seja, pacientes com elastância ventricular maiores tiveram complacência arterial menor. O que isso quer dizer? Os pacientes com ICFEP, eles têm um miocárdio mais duro e também um sistema arterial muito mais duro do que os outros pacientes. E aí, disso a gente consegue trazer algumas explicações de por que esses pacientes fazem, por exemplo, edema agudo de pulmão. A disfunção diastólica, ela está intimamente relacionada à patogênese do edema agudo de pulmão. Nesse trabalho, os autores, eles viram dados da hemodinâmica de pacientes com IC e edema agudo de pulmão hipertensivo. Antes da intervenção, eles tinham uma pressão sistólica muito maior do que após o tratamento, e talvez o achado mais interessante desse estudo é que os marcadores de disfunção diastólica desses pacientes estavam muito mais acentuados antes da intervenção, sendo que não havia diferença de fração de ejeção. Daí vem o conceito de que o edema agudo de pulmão, na verdade, não é uma descompensação por hipervolemia, mas sim uma descompensação pela disfunção diastólica dos pacientes. E aí vocês devem ter falado, pô, mas tudo isso que você falou, o edema, a vasodilatação deve ser muito boa para os pacientes. Verdade. Nessa série de casos históricos, eles viram que os pacientes com IC que recebiam vasodilatação tinham um ganho de débito cardíaco muito significativo e uma redução da resistência vascular sistêmica também. Mas, quando a gente vai para trabalhos com desfechos clínicos, esse talvez seja o principal trabalho que a gente tem estudando a vasodilatação. Eles randomizaram pacientes com IC descompensada por IAM para uma vasodilatação versus placebo. Eles viram que não houve diferença de mortalidade em 48 horas entre o grupo placebo versus intervenção, mas o grupo que recebeu vasodilatação,
eles, com o ictus, em relação a infarto menor do que 9 horas, tiveram uma mortalidade quase que 2 vezes maior do que o grupo placebo. Então, talvez não faça muito sentido. De estudos mais modernos, a gente tem esse, que foi publicado no JAMA. Eles randomizaram pacientes com IC descompensada para controle pressórico intensivo, que eles tiveram aí uma meta de 90 a 110, versus cuidado padrão. Não houve diferença no desfecho composto de mortalidade e reinternação entre os grupos, mas as diferenças fisiológicas, a separação fisiológica entre os dois grupos foi bastante discreta, limitando a gente os achados desse trabalho. O que é... Vixe Maria. Eu troquei aqui, mas não foi. Será que travou? Ah, pegou, peraí. Cadê meu celular? Ah, tá aqui. Vou espelhar de novo. Você perdeu sua conexão. Ué, aqui o sinal tá bom. Ali. O interessante... Ah, não, essa imagem... Isso. Aqui. Foi. Mostrar minha tela mesmo assim. Mostrar minha tela mesmo assim. Aqui, tá conectado. Aí, foi. Foi. Aqui. O que a gente tem de evidência realmente é que os pacientes que recebem vasodilatação com IC descompensada, eles têm uma redução da sensação de dispneia muito maior do que os pacientes do grupo que não recebe vasodilatação. Esse foi um trabalho que avaliou justamente isso, o uso de neseritide, que é um inibidor um análogo do peptídeo pro-BNP, do BNP, e versus e nitroglicerina versus placebo, e eles viram justamente isso. Os pacientes que receberam vasodilatação tiveram uma sensação de dispneia muito menor do que o grupo placebo. E aí, com isso, os guidelines atuais, eles recomendam a favor da utilização de vasodilatação associada à terapia com diurético em pacientes com IC descompensada. Juntando tudo isso que eu falei, o acoplamento ventrículo arterial nada mais é do que uma medida de eficiência energética do miocárdio. Em situações de acoplamento perfeito, toda a energia produzida pelo miocárdio, ela é transferida para o sistema arterial sem perdas. Em uma situação de máxima eficiência energética, e isso... deixa eu pegar meu negócio aqui. Através da redução da elastância arterial, a gente consegue um ganho do volume sistólico com redução do trabalho sistólico. Já em situações de desacoplamento ventrículo arterial, através, por exemplo, de aumento da elastância arterial, a gente tem uma perda de volume sistólico com aumento do trabalho sistólico. Ou seja, o meu coração, ele trabalha mais para produzir menos. A análise disso fica um pouco mais complexa quando a gente começa a ver não só fatores relacionados à pós-carga, mas a gente começa a manipular também pré-carga e contratilidade ventricular. Esse daqui eu só deixei como referência para quem quiser se aprofundar um pouco mais. E aí, quando nada disso dá certo,
Uma das nossas alternativas são dispositivos de assistência circulatória. Talvez o que a gente tenha mais acesso aqui no HC seja o balão intra-aórtico, que nada mais é do que um dispositivo inserido via femoral ou via axilar esquerda, que durante a sístole ele se desinsufla, causando deslocamento do volume correspondente do balão para a aorta descendente. Isso causa uma redução de pós-carga e uma redução de resistência vascular sistêmica. E durante a diástole, esse dispositivo ele vai se insuflar, gerando talvez um ganho de perfusão coronariana. Talvez. E na curva de... Ixi, Maria, o que eu fiz aqui? E na curva de PAI, o trabalho desse dispositivo ele vai se mostrar através de um ganho diastólico após o nó de Creutzfeldt. Achei que ia ficar maior aqui, mas ficou péssimo. E aqui a gente tem 2 pacientes distintos, um paciente com ganho diastólico, excelente, aqui quase 30 milímetros de mercúrio de diferença, e um paciente com ganho diastólico insignificante, né? Só para vocês terem ideia. E aí, na curva PV, os efeitos do balão, ele nada mais é do que produz uma redução da pressão ao final da sístole, com ganho de volume sistólico e uma redução do trabalho sistólico. Os trabalhos que a gente tem com relação ao uso do balão intra-aórtico, eles vão quase exclusivamente aos pacientes com infarto. Talvez o mais famoso deles seja o IABP Shock. Ele randomizou pacientes com infarto, com choque cardiogênico secundário a infarto, para uma estratégia de cuidado com balão versus placebo. Não houve diferença de mortalidade em 30 dias. E esse trabalho ele revolucionou o uso do balão na terapia intensiva, fazendo com que diversos guidelines recomendem contra a utilização rotineira desse dispositivo em pacientes com choque cardiogênico por infarto agudo do miocárdio. Mas talvez o cenário seja um pouco diferente nos pacientes com choque cardiogênico por IC descompensado. Nesse estudo retrospectivo, eles viram que os pacientes com choque cardiogênico por IC descompensada tinham um ganho de débito cardíaco muito maior do que os pacientes com choque cardiogênico por infarto e uma redução de resistência vascular sistêmica muito mais significativa. Aqui, nessa análise do grupo do INCORE, eles viram que os pacientes com IC descompensada submetidos à intervenção com balão intra-aórtico tiveram uma melhora de variáveis hemodinâmicas e possibilidade de desmame de vasopressor, por inclusive substituição para vasodilatação. E essa dúvida aí perdurou alguns anos na literatura, até que saiu esse ano o OutShock 2, ele tentou responder essa dúvida. Ele randomizou pacientes com choque cardiogênico por IC descompensada para um tratamento com balão intra-aórtico versus cuidado padrão, e não houve diferença no desfecho composto de mortalidade versus mortalidade e ponte para transplante cardíaco entre os dois grupos, mas esse trabalho tem diversas limitações metodológicas que dificultam um pouco a nossa aplicação no dia a dia. E aí, quando nada disso dá certo, uma das nossas alternativas é o uso da oxigenação por membrana extracorpórea. A ECMO, ela nada mais é do que um dispositivo composto por uma membrana oxigenadora,
uma cânula de drenagem, uma cânula de devolução e um sistema de aquecimento. Essa cânula de drenagem, desculpe, é a bomba centrífuga, né? Essa cânula de drenagem, ela vai drenar sangue de uma veia e, depois de passar pela membrana oxigenadora, ela vai devolver esse sangue em uma artéria. E a gente pode inserir esse dispositivo através de uma canulação periférica, aqui uma canulação femorofemoral, aqui uma canulação axilar, ou também de uma canulação central, aqui na aorta ascendente, com um mecanismo de vente para o átrio esquerdo. Aqui vocês conseguem ver uma coisa interessante nessas duas fotos? Aqui a cânula de drenagem e aqui a cânula de devolução. Isso. Aqui. A ECMO, ela nada mais vai produzir um aumento das pressões ao final da sístole, que são dependentes do fluxo pelo dispositivo, até, então, um aumento da pós-carga, independentemente da forma de canulação, até certo momento que acontece isso. O meu coração, que já estava todo fraquinho, ele não vai conseguir superar a pressão aórtica e não vai ocorrer a abertura da válvula aórtica, e a perfusão ela vai se dar por um fluxo contínuo. Esse trabalho, ele analisou a curva PV de pacientes submetidos a ECMO-VA, por choque cardiogênico secundário a infarto. Eles viram justamente isso, que houve um aumento das pressões ao final da sístole, que foram dependentes do fluxo do dispositivo, mas um achado interessante desse trabalho é que eles viram que há uma redução do trabalho sistólico dependente do fluxo e um desvio da curva PV para a esquerda. Eles viram que o trabalho sistólico ele se tornava gradativamente menor conforme o aumento do fluxo do dispositivo, o que é um pouco diferente, digamos assim, do que outros estudos. Aqui, por exemplo, nesses modelos experimentais, onde que eles induziam IC crônica em pacientes, em porcos, e instalaram a ECMO-VA, eles perceberam que havia um aumento de pressões, de pressão e volume ao final da diástole, com aumento de trabalho sistólico que era dependente do fluxo do dispositivo. Então, assim, na maior parte dos pacientes, a ECMO-VA vai causar um aumento do trabalho sistólico e aumento do risco de represamento de sangue no ventrículo e átrio esquerdo. Por isso que existem os mecanismos de venting. E os dois principais trabalhos que avaliaram o uso da ECMO-VA no choque cardiogênico foi o ECMO-CS. Primeiro foi o ECMO-CS. Ele randomizou pacientes com choque cardiogênico, não só secundário a infarto, mas também secundário a IC descompensado, para uma estratégia de canulação imediata versus canulação somente quando deterioração hemodinâmica. Isso pacientes SCAI-D, e a principal aqui, eles... Ai, ficou muito pequeno, que bosta. Mas, enfim, acreditem. Desculpa, esqueci. Eles viram que a principal aí, os pacientes foram compostos principalmente por choque cardiogênico por infarto. Eles tinham choque refratário, apesar de uma dose baixa de inotrópico. E eles viram que não houve diferença no desfecho
primário de mortalidade ou de mortalidade entre os dois grupos, mas o grupo placebo, ele precisou, o grupo canulação tardia, 40% dos pacientes necessitaram do dispositivo e desses 50% evoluíam com mortalidade. Mais ou menos a mortalidade do grupo canulação imediata. E o grupo canulação imediata não foi significativo de forma estatisticamente significativa, mas eles tiveram numericamente maiores eventos adversos. Depois veio esse trabalho, o Extracorporeal Life Support, SHOC. Ele randomizou pacientes com choque cardiogênico exclusivamente por infarto para uma estratégia de ECMO-VA versus placebo. No protocolo não era permitido a instalação de ECMO-VA nos pacientes do grupo controle, mas eles randomizaram em pacientes SCAI-C-AE para uma estratégia de canulação, mas os pacientes do grupo placebo, aí de 400 pacientes randomizados, 200 em cada grupo, 17 do grupo placebo receberam o dispositivo e 22 do grupo intervenção não receberam. O principal motivo para a canulação no grupo placebo foi deterioração hemodinâmica. A amostra foi composta principalmente por pacientes SCAI-C, mas isso não significa que eles tinham menor gravidade. Aqui, um número bem significativo de PCR pré-randomização, lactato elevado, uso de ventilação mecânica, e não houve diferença com relação ao desfecho primário entre os dois grupos, mas o grupo intervenção teve mais eventos adversos relacionados ao dispositivo. Para mim, nenhum desses trabalhos, eles avaliaram ECMO versus não ECMO. Na verdade, para mim, eles foram trabalhos que avaliaram o momento ideal da canulação. Quando você vê pacientes que, obviamente, morreriam sem o suporte, e aí, depois de 6 meses, voltam para a UTI com a família e falam que mudaram a vida inteira, ou saem da UTI andando, conversando, para mim fica bem claro que um grupo muito, muito, muito seleto de pacientes, eles se beneficiam do dispositivo, mas eu acho que com os trabalhos anteriores, a gente consegue entender que os pacientes SCAI-C compensados hemodinamicamente e evoluindo com estável, eles muito provavelmente estão mais sujeitos a complicações do dispositivo do que benefícios, enquanto que os pacientes SCAI-E, eles, com disfunção celular já instalada, muito provavelmente eles não se beneficiam mais da intervenção, e a ECMO, elas se tornam fútil. ECMO, ela não recusa a morte, infelizmente. Os pacientes em ECMO, eles estão bem pertinho da morte. A gente só tenta dar uma enganadinha nela para a gente ver quanto que a gente torce e espera pela recuperação do paciente. Acho que, resumindo, Philip, há mais de 50 anos, ele publicou essa coorte da UTI dele ele descreveu que mais ou menos 20% dos pacientes com infarto agudo do miocárdio evoluíam com sinais de choque, e desses, 80% morriam dentro do hospital. E eu acho que até hoje a gente conseguiu mudar muito pouco esse desfecho.